أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nós louva Allah, que Deus, dono de todo o universo, criador de tudo criação e soberano de dia de juízo final. Nós louva para vida, que saúde e tempo que dá divino, e não só tudo órgãos que dá divino, somos seres humanos para não poder viver sem ter nada em troca. E também nele Allah que não roga bênção para o querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para todos e família que seus companheiros. E não só o profeta Muhammad, e também outros profetas que mensageiros que passam antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mais bias para não continuar de falar daquele grande homem que Abdullah ibn Osman, mais conhecido para Abu Bakr as-Siddiq. Suma que não falava já, na outra parte da história de Abu Bakr as-Siddiq, não fala Abu Bakr, se nome que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá depois de revertir para o Islã, e chamá-lo Abdullah ibn Osman, que seja Abdullah, filho de Osman. Depois, aquele nome que se pode chamar aqui Abu Bakr, aquele nome bem mantido, suma gente costuma chamar aquele nome que Abu Bakr, aquele as-Siddiq, suma que não fala, o profeta Muhammad faz essa viagem noturna e volta, e gente de Makkah é bem riba de Abu Bakr as-Siddiq, é falar ali como a Bobi que o companheiro fala, e falei eles que aqui fala, e falei que ela respondeu falar, ele fala como vai ter Jerusalém e vai receber mandamentos de horário de raça, e vai receber horários de raça na sétimo céu. E falei eles como se ele que falar, não conta barrado. Então, manga de historiadores tira referência ali que Abu Bakr as-Siddiq dado que kunza chamado esse nome de as-Siddiq. E também durante esse tempo, e tem passagem daquele Abu Bakr as-Siddiq também, e subiu na montanha de Uhud, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar e Osman, eles quatro que subiram a montanha de Uhud. De que montanha de Uhud kunza terme, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e participei na montanha Uhud, e fala usbuth Uhud, e fala Uhud keta, fa innama alayka nabiyyun, riba de bo está profeta, wa siddiqun está verdadeiro, wa shahidain, e dos mártires. Ante chama Abu Bakr as-Siddiq, wa siddiq, e fala montanha de Uhud está riba de bo as-Siddiq, que seja nabiyyun el profeta Muhammad, wa Siddiq, que seja Abu Bakr as-Siddiq, que é verdadeiro, e wa shahidain, que seja dos mártires. Esse profeta Muhammad na faz profecia de morto de Umar e Osman, todos dois mataram não, até torna mártires no Islã. Então, é mais beata prova que o nome de Abu Bakr as-Siddiq, essas referências que historiadores estão buscando para alimentar esse nome de Abu Bakr as-Siddiq. Suma que não lembra, na parte que passa de história, na primeira parte, não fala até na parte em que Abu Bakr as-Siddiq emigra com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e emigra junto e vai ter Cuba, para ver que ele era bom base em que muçulmanos está, hora que chega e que está descansando um bocado, depois está continua e entra Yatrib, que seja do Madina. Anta o Abu Bakr as-Siddiq, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chega Madina, suma que nós na história é recebido aquele ambiente de contentamento dentro de Madina. Depois de alguns tempos, Abu Bakr as-Siddiq e manda profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda Zayd ibn Haritha com alguns sahabas para ir buscar famílias que ficavam na Meca. Onde que o primeiro filho de Abu Bakr as-Siddiq estava ainda na Meca, que seja Abdullah. Então, assim que a família de Abu Bakr as-Siddiq, com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Zayd ibn Haritha,
aquele 3 famílias tudo é levado para Madina. Hoje aquela família chega a Madina e acontece um contentamento na família de Abu Bakr, onde que se filha chamada Asma bint Abu Bakr, Asma filha de Abu Bakr, e para de filho macho. Que ela seja um contentamento para muçulmanos, para ver de como a gente de Makkah, hoje muçulmanos com sair migrar, falar eles de como a não pedir a não ídolos garantindo de como se boi migra, bocana tem descendentes, bocana tem filhos. Ante aquela seja uma resposta para aquele idólatras de Makkah, que falava de como os muçulmanos fazem se imigrar cana tem filho. Ante Abdullah ibn Jubair, que seja Abdullah filho de Jubair, e seja o primeiro menino parido na imigrantes de Makkah, o chega Makkah, que seja o neto de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Ante Abu Bakr, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suma que costuma outro desde meninesa sempre está junto na Madina também, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o chega Abu Bakr as-Siddiq sempre faz companhia ao profeta Muhammad. Tudo saída que o profeta Muhammad, vigilância que o profeta Muhammad não sai para fazer, tudo saídas do profeta Muhammad, Abu Bakr sempre está ao lado do profeta Muhammad. E que tem saída que o profeta Muhammad não sai, que Abu Bakr está ao lado dele. Comanda senhora para, mesmo na hadith, na ditos do profeta Muhammad, sempre se não ouve, e está falado, o profeta Muhammad estava com Abu Bakr. Profeta Muhammad estava com Abu Bakr. Profeta Muhammad dia estava com Abu Bakr. Então, duas gente que dia e noite sempre estava junto. Sempre estava junto, dia e noite, na maneira de falar. Mas sempre estava junto. É cada saiba atrás de um outro, desde meninesa, é crescer com outro, é fazer amizade, ser juventude, é casa, é bem cedo, irmãos na fé. Então, Abu Bakr gostava tanto do profeta Muhammad gostava tanto de Abu Bakr, então sempre estava junto. E Abu Bakr as-Siddiq sempre dedica-se vida toda ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E dá prioridade à vida ao profeta Muhammad de que se vida em si. E prioriza a vida do profeta Muhammad de que se vida em si. De que Abu Bakr as-Siddiq, o que consagra o Islam e deixa tudo os negócios que está fazendo para está ao lado de si amigo, si grande companheiro e si irmão de fé, si profeta que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Abu Bakr as-Siddiq sempre que fazia companhia ao profeta Muhammad, até na batalha de Badr, Abu Bakr estava ao lado do profeta Muhammad. E cedo para alguém que está chegando a mensagem, depois da hora que entrava naquele tenda que o profeta Muhammad fazia, de que o comando está saiba de orientar tropas, Abu Bakr as-Siddiq e alguém que está recebendo uma mensagem na profeta Muhammad e chegando gente que está na linha de frente. Então, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, na dentro da batalha de Badr, depois que esse filho vem na falar que é do Abdurrahman, que é do primeiro filho de Ruman, que é do irmão grande de Aisha Siddiqa, que esse Abdurrahman e Aisha, esse aí o pai. Então, esse Abdurrahman e que era muçulmano. E que era muçulmano na batalha de Badr, e guerra contra muçulmanos e estava no outro lado, daqueles crentes de Makkah. Então, depois que vim converter, e falava Bakr, e falava assim papé, e falava papá, o que se viu como na Badr, mbai bato com um olhão, se me se vão poder fazer o mal. O Bakr falava como botar na sorte em cojo, porque se um olhão para mim que não faço o mal, porque aquele dia a boi que era nada para mim, a boi simplesmente um descrente. Então, esta mostra crença de Abu Bakr, que se entendimento de que aqui Islam é irmandade de fé, está riba de irmandade de sangue. Então, ou ligação de fé está riba de ligação de sangue. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, depois da batalha de Badr, ou a batalha de Badr fazido, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha prisioneiros. Então, suma que Allah, que Deus todo poderoso, e me para não aprender na vida do profeta Muhammad,
às vezes até disse para o profeta Muhammad para discutir com seus companheiros para buscar solução. E outro bias, ele Deus está fazendo para o profeta Muhammad e está orientá-lo através de revelação. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala Umar, e fala que você acha não fazer prisioneiros de guerra? Umar radiallahu anhu fala, a minha opinião de mim, esses e para não executá-los, sabia? Esses são criminosos que cercaram de no terra de cercano de Meca. E além de que ele pega mais no trás, emisiba guerra com nossa força. Então, se não tem oportunidade de usar não prisioneiros, que manda no cano executar eles cada quem, para executar quem que tem ligação com ele familiar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vira e fala a Abu Bakr, e fala a Abu Bakr, qual que é a boa opinião? Abu Bakr fala-lhe como, a minha opinião de mim, por ele soube pagar a indemnização, bu larga quem que paga a indemnização. Que não faz eles mal, para ver como e não irmãos de Meca, de cidade de Meca, e não irmãos lá de cidade de Meca. Então, não família que me se fala. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai para a opinião de Abu Bakr. E cuja opinião de Abu Bakr, de que divide que gente e por que eles conseguiram como esse escrever, se tem meios de pagar a indemnização, é se não 10 muçulmanos lei que escrever, é libertado. Aqueles que têm meios de pagar sem indemnização. Então, de lá, verso de Alcorão bem na apoia opinião de Omar. Mas cá fala de como a opinião de Abu Bakr está mal. Simplesmente verso de Alcorão fala, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de como aquele é com uma altura exata de ter prisioneiros de libertar prisioneiros de guerra. Para ver como e que tem ainda um estado implantado, e que tem um estado firme. Então, que a altura ideal de apanhar prisioneiros de guerra para libertar ele, mas já que ele é fácil, ele Allah e por da profeta Muhammad para aquela decisão que toma. Então, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes de verso bem, e Jubi Abu Bakr Siddiq e fala assim que Allah cumpre o coração de homem e faz o coração de outros homens mole e faz também o coração de outros homens para riscos uma pedra. E fala Jubi dois irmãos de Meca, que são de Abu Bakr com Umar. Jubi dois irmãos de Meca. Só tem ideia de executar gente de Meca, que o outro fala, esses não família. Esses não famílias, não pedir eles indemnização, não deixa eles. Logo vira e fala Abu Bakr Siddiq, boa atitude, botar no coração, suma coração de Isa alaihi salam, que Cristo, botar no coração mole, suma coração de Cristo. E fala Osman, e fala Umar, e fala botar no coração, suma coração de Nuh alaihi salam, botar no coração, suma coração de Musa alaihi salam. Eles que pedem Allah para Allah castigar seu povo. Enquanto que Isa alaihi salam, no dia de juízo final, ele fala Allah, esses e vos servos, se vos castigar eles, e vos servos, se vos por deles, a boca está por outra tem pena. Desta mostra coração de Abu Bakr, sentimento que Abu Bakr tem, se parte humano, é Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. E Abu Bakr e participa também na batalha de Uhud, como fala, tudo batalhas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam participa, Abu Bakr Siddiq estava sempre ao lado de profeta Muhammad. Então, suma que bim aconse na batalha de Banu Mustalik, se não lembra a história de Aisha, que é acusado, suma fica atrás, que gentes de Meca, aqueles hipócritas, que montruzes de Meca, de Medina, aliás, de que acusa Aisha, acusação que muito grave, por mulher santa suma Aisha, na fala Aisha de como suma Aisha fica atrás, caravana fica Aisha, que Safawan que disse Aisha radiallahu anhu, é com se fala de como envolve que Aisha. Então tem um homem dentro da família de
dentro da família de Abu Bakr, que Abu Bakr está ajudava tio, que é do Mistah. Mistah e alguém que Abu Bakr está ajudava tio, mas e faz parte daquele gentes que espalha rumores contra Aisha. E faz parte daquele gentes que espalha rumores contra Aisha na fala de como Aisha. E que alguém que inventa, mas sim é alguém que faz, espalha coisa. E eu vi vai chegando na gentes. Abu Bakr bem me ensinou como aquele Mistah faz parte de gentes que espalha aqui rumores contra sua filha que ama tanto que se é Aisha radiallahu anha. E ela Abu Bakr jura dentro desse coração de como nunca mais icana ajuda aquele homem. Nunca mais icana ajuda aquele homem. Até que verso de Al-Quran ria, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele dia que apresenta aqui verso de Al-Quran, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu fala ao profeta Muhammad, wallahi, na jura para Deus, esse verso de Al-Quran a mim que não refere, assim que explica o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se intenção que tem dentro dele que explica ninguém, mas suma Allah, que Deus tem conhecimento de que está escondido dentro do coração de pecador, e sabe que Abu Bakr pensa e manda esse verso de Al-Quran na lembrança Abu Bakr, de que fala assim no verso de Al-Quran, ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. E fala para que gentes que Allah dentro de gentes que Allah ia abençoar. E abençoa eles e deles mais oportunidade de que outros gentes. E fala para que nunca nega de ajudar aqueles gentes que se viram como ulul kurba, aqueles gentes que têm menos oportunidade. Quer dizer, aqueles que Allah dá oportunidade, e dá diva sorte, para que nunca nega ajudar aqueles gentes que se viram como tem que tem sorte suma que eles têm. Wal masakina, que se para além daqueles gentes que têm sorte, que cedo também que órfãos, wal muhajirina fi sabilillah, e aqueles gentes também que imigra na caminho de Allah. Para que aqueles gentes que Allah dá diva sorte, para que nunca nega ajudar aqueles gentes que se viram como que rico, aqueles gentes pobres, e aqueles gentes também que se viram como ser órfão, e também aqueles gentes que saem na caminho de Allah, que são aqueles gentes que imigra para via de Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, bo purda. E fala wal ya'fu wal yasfahu, bo purda e bo tolerar eles. Bo purda, bo tolerar eles. Allah subhanahu wa ta'ala na chama Abu Bakr Siddiq e na chama a atenção. E fala bo purda, bo tolerar eles. Bo purda, bo tolerar eles. Ala yuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, anta boka tene boka gostava de Allah, de ami Allah pam purda bos. Quer dizer, pa el Abu Bakr purda pe tolerar aquelas pe purda eles. Que sei do que homem que Abu Bakr dentro do seu coração e jura de como e cana ajuda. Allah na falar como purda albu tolerar. Para muçulmanos para não se be purda também, para não tolerar para a mensagem de Al-Quran e para tudo sempre. Anta para não se be purda para não tolerar. Ala yuhibbuna an yaghfir Allahu lakum, anta boka gosta de Allah purda bos. Boka gosta de Allah purda bos. Wallahu ghafurur rahim, e Allah ta tenepene ta purda. Anta o que Abu Bakr Siddiq, o que recebeu o profeta Muhammad apresentou esse verso do Al-Quran. Abu Bakr Siddiq fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse verso do Al-Quran essa minha referi para o que Mistah e envolve na calúnia minha filha, não decidir como nunca cana judal, anta esse verso ia minha referi. Embora verso que chama nome de Abu Bakr, mas o verso que na referi Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. E durante o tempo que Abu Bakr está na Madina, suma que não se vê, Abu Bakr era bom alguém e pecador. Ora que não fala de Abu Bakr, ora que não fala de sahabas, não cana fala só de anjos, não fala de pecadores, que num momento de ser vida é por ter, é por yara, mas sem intenção. Ora que não fala yara, não cana fala de yara de que yara intencional ou
fazer coisas ou fazer aqueles pecados grandes. Mas sim, está tendo aqueles erros que está cometido. Somos seres humanos que é cedo. Dia, Abu Bakr estava com Umar na papia, que tem que acontecer na metade que Abu Bakr Siddiq fala Umar conversa com Umar que gosta. O que Abu Bakr fala Umar que conversa Umar que gosta, Abu Bakr logo e fala Umar por dan, meu irmão. Umar fala ali como se não se viu Umar como que se maneira, se temperamento, e fala como encana por do. O que fala Abu Bakr encana por do, Abu Bakr que lora foronda aquela palavra de Umar. Para não haver medo de Deus que Umar, Abu Bakr tem dentro dele. Isso aí vai diretamente mesquita. Que lora chiga mesquita de maneira que chiga mesquita, o profeta Muhammad é que se junta e concil. O que hoje Abu Bakr entra mesquita e fala mantenha e responde vai sinta. Lá o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala alguma coisa acontece com o companheiro. Alguma coisa acontece com o companheiro. Logo punta e fala Abu Bakr, que não passa? Abu Bakr fala, Ya Rasulallah, o profeta de Allah, não tem discussão, não tem conversa com Omar. De quem ia na conversa, me pediu desculpa a Omar como e cana por dan. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vira e fala Abu Bakr, Allah por dau. Allah por dau, Allah por dau. E fala três biases como Allah por dau. E que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se cara tudo muda. E que contente que comportamento de Omar. E que contente com o comportamento de Omar. Mesmo Abu Bakr que ia Omar, mas pediu Omar desculpa. Que o profeta Muhammad se cara tudo muda. Omar, depois de vai se cau, e bem coração fria que ele vai para o de Abu Bakr. E vai para o de Abu Bakr, e que o de Abu Bakr, logo falam, bom, suma Abu Bakr caçando se cau, pero vai para a mesquita, de certeza não é Allah. Assim como Omar vai para a mesquita, e chega e o de Abu Bakr. Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala logo Omar, que tem, que faça? Que faça, jubi situação que põe no irmão. Jubi situação que põe no irmão Abu Bakr. E arou e pediu desculpa, o nega desculpar. Logo que o profeta Muhammad na papel com Omar hoje, Abu Bakr hoje, como que o profeta Muhammad estava na papel com Omar, para esse comportamento, que o Abu Bakr volta e vem para o profeta Muhammad e joelha diante de Omar. Com o profeta Muhammad e chega e fala, Ya Rasulallah, e fala, Ya Rasulallah, deixa Omar por dar Omar a mim que yara. Logo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala Omar de como bom lembra o que a mim recebi profecia após tudo o que recebi mensagem de Islam bo ainda tempo bo pensa além de Abu Bakr ele único alguém que setan logo que ele dia com papel que sobre Islam então bo deixar companheiro bo deixar acabou provocar bo para nervantanha companheiro bo deixar ele só bo para provocar minha companheiro. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde que ele dia sahabas tudo sahabas até Umar se não lembra a história de Hudaybiyah sempre que Umar lanta ou enerva e papião conversa logo que Abu Bakr lanta contra ele está calma desde que ele dia tudo sahaba tudo problema que tem Abu Bakr está lanta só está lembra como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou eles a atenção para nervantar Abu Bakr ou para deixar Abu Bakr triste. Perceber como a hora que ele deixa Abu Bakr triste, a hora que ele nervanta Abu Bakr, automaticamente está na atingir o coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse para nós a ligação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem ba el Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. E bias Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu também e vai para judeu. E vai para judeu chamado Finhas. Onde que vai fazer dawa, vai chamar aquilo para Islam.
naquela hora kina choma aquela para Islam kila rabidei fala Abubakar conversa que Abubakar ka gosta e fala Abubakar conversa que Abubakar ka gosta ndeke verso de Alcorão que cria naquele tempo na fala Allah na pedi jintes para jintes contribuir no caminho de Allah para jintes apoia financeiramente logo ele homem rabidei fala como eles judeus é mais rico do que Allah coitado. Então que fala aqui conversa que é um insulto para Allah. Então Abubakar Siddiq radiallahu anhu que lora se temperamento altera. Se temperamento altera ao ponto de bofotear o homem de que Finhas. O que bofoteia Finhas e Finhas vai diretamente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E chega e fala profeta Muhammad, boja e fala Muhammad, porque cá acredita se profeta e fala Muhammad, boja que o companheiro faz assim, na conversa, na pleno conversa que não tem, e bofotian. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e kunsi Abu Bakar e fala bo perante chama Abu Bakar puntal pango bitambe si parte. E chama Abu Bakar bin e punta Abu Bakar que a kunsi Abu Bakar explicar como o chena papia coisa de religião. Ena papia coisa de religião. Ele homem bem menciona versos do Alcorão de que na fala de como anta Allah coitado. Eles é mais rico do que Allah. Porque Allah tá pedi favor, eles é que tá pedi favor. Então, Abu Bakar fala para 10 motivos que pum bofotial. E ele homem rabide fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não é que verdade. Que a consi e canara des ele e bofotian so e canara des que a consi que lora verso de Alcorão ria para profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na serbi testemunho de que Abu Bakar faz. Na testemunha que Abu Bakar fala. عندك الله سبحانه وتعالى فلا لقد سمع الله قال الذين الله يوبي ديكيل جنتس كفلا قولوا إن الله فقير الله إكويتادي كيل جنتس كفلا ديكما الله إكويتادي الله يوبي كي كيلاس فلا كي جنتس فلا ديكما الله إكويتادي كي سيدو الله نرفيريتال Finhas. Porque Finhas que fala de como Allah, coitado, porque Allah está pedindo gente para contribuir para o caminho de Deus. E que entender como que contribuição que Allah na fala no Alcorão e para incentivar gente, para que contribuições e na beneficiar eles na sua vida depois de morto. E na beneficiar eles de ser na cova, na sua sepultura, e na beneficiar eles também depois de morto. Que é que manda Allah está faz que incentiva muçulmanos para contribuir. Então, esse verso bem daqui fala لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير Allah subhanahu wa ta'ala yobi kil jintis ku fala de kuma Allah e coitado wa nahnu aghniya e nós não rico. Então esse verso de Alcorão bem na confirma profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam logo e recita esse verso de Alcorão para Finhas de que verso continua Finhas que lora burgunho e vira e vai. E Abu Bakr Siddiq, esse passa histórias de Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, bias também, de se servo que tem, de se trabalhador que tem, de que ela faz comida, que ela vai tirar comida, ela Abu Bakr Siddiq e come que comida. E come que comida, e logo que ela rabide fala, Abu Bakr puntal e fala lanta, é comida agora. Logo para poder cativar mais, para poder deixar o Bakar mais contente que ele fala o Bakar o casi como dinheiro com comprar comida aquele dinheiro com comprar comida aquele e dinheiro com tá fazendo jamba cozinhada tá fazendo jamba cozinhada que dinheiro com guarda até os depois em ser muçulmano que dinheiro com usam comprar essa comida que vou comer sim que lora Bakar Siddiq radiallahu anhu e põe dedo dentro se garganta e põe dedo dentro da garganta e esforça a cabeça para vomitar aqui comida. Que claro, porque a hora que alguém converte, se dinheiro que eu tinha antes do Islam, que está sendo já haram, e está torna sendo halal, mas o Bakar que se come nada que está ligado com a atividade de shirk. Que logo põe Abu Bakr Siddiq, esse panoja, medo de Allah que Abu Bakr tem, de que Abu Bakr Siddiq, e põe esse dedo dentro da língua, dentro da garganta, e
e esforça-se a cabeça para vomitar. E Abu Bakr Siddiq tem outra passagem também na Hudaybiyah. Esse para não mostra parte de Abu Bakr, se parte humano, se parte de medo de Allah, se temperamento. Porque agora quando não fala de Sahaba, ou não fala de Abu Bakr, e que não fala só de um homem que calmo, e tem alturas também que se temperamento está alterado. O que é o Hudaybiyah, Abu Bakr Siddiq estava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndeke gente de Makkah mandou homem que chamado Urwa ibn Mas'ud At-Takafi. Esse Urwa ibn Mas'ud e alguém de Taif. Então, esse Urwa, ndeke Abu Bakr Siddiq estava com o profeta Muhammad, e bina para o profeta Muhammad sem maneira de aquele tempo, e chega e para o profeta Muhammad até e pega o profeta Muhammad barba. E fala ao profeta Muhammad de como a boi que alguém que junta gentes para bem lutar contra esse povo. Quer dizer, e vira tudo história. Em vez de falar gentes de Makkah que está provocar, não, e fala ao profeta Muhammad junta estranhos para bem junta contra esse povo, luta contra esse povo. E fala ao profeta Muhammad na visão de como gentes de Makkah está decidido, de meninos, mulheres com homem, está decidido a lutar até o último gota, até o último momento de sua vida. E a volta de bom coisa, ninguém se encoja aquelas etnias irmandade, que ser gente de Makkah é junta para ser irmandade. E encoja a volta de você que é estranhos, gente de diferentes tribos. É gente tudo que não olha a volta de bo. Basta gente de Makkah atacar esse tudo na cura e fica o abosso, que é boca nota. Que hora Abu Bakr que conversa atingir Abu Bakr. Abu Bakr que contente que maneco Urwa, papia que conversa, Abu Bakr insulta Urwa. Insulta Urwa, na ser ídolo que tem neba. Claro que o Islam está permitindo para não fazer coisa, mas aquele momento e temperamento de Abu Bakr. Mas se não lembrar, Abu Bakr é alguém que dedica-se vida, é só Abu Bakr que ele dedica-se vida para o profeta Muhammad. Ele dedica-se vida para o Islam. Então, ora com um ignorante bem diante deles tudo, e na papel aqui conversa de como aquelas castalas, e na trata eles de falsos. Ora que alguém não fala, o profeta Muhammad se o atacar a gente tudo na cura de FKO, ora trata eles de falsos. Então, aquilo faz com que Abu Bakr se temperamento subir e insultar na parte privada daquele ídolos fêmea que tem neba. Isso insulta aquela na parte privada de ser ídolos que está adorava. Então, Urwa aquilo hora que eu que conversa e fala Abu Bakr. E fala Abu Bakr, se no caso, se que como até a os ndibi o favor, para Abu Bakr é alguém que costuma ajudar a gente, não é justa a conta. Mas tem sorte para ver como até a os ndibi um favor. Então, assim que Urwa vai para não olhar temperamento de Abu Bakr. Abu Bakr era alguém calmo, mas hora que tem também esse temperamento. E hora que tem esse temperamento subiba, ninguém catou salvo. E mesmo Umar, na Hudaybiyah, a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de rapar a cabeça de dogolar animal e também para voltar para Madina, daqui fala de como fala de profeta Muhammad daqui ordem Umar kunsa comenta, daqui vai comentar que Abu Bakr e fala Abu Bakr não ser prejudicado no tratado de Hudaybiyah. Logo Abu Bakr vira e fala Umar consigo lugar. E fala Umar consigo lugar, decisão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e para cumprir. Umar que lora, logo e reflete, de que Umar pedi perdão para tudo se escusar aqui fazer e arrepende próprio que é que mandei vai desabafar com Abu Bakr Siddiq. Então, esse para nós Abu Bakr Siddiq se vida e tem partes que esse temperamento está altera e tem aquele parte também de que e alguém muito calmo mas mesmo sendo calmo que ela como se fala de como e que humano e humano e tem essas alturas que se escusa ela tá altera. Então logo naquele na escusa na ano de Hudaybiyah, Abu Bakr, suma que não tem tratado, não sabia de tratado de Hudaybiyah,
Ndeki ita permite gente de Maca para para ita permite gente de Maca para visitar Madina e também gente de Madina para visitar Maca. Então, o que aquele tratado passa, facido, primeiro mulher de Abu Bakr Siddiq, que se do Kotaila, e vai visitar sua filha para ver, se não lembrar como Asma, que se do filha de Kotaila, que é Abu Bakr, o que Asma chega só Madina e para filho macho, que se do Abdullah. Então, é normal, não se vê que afeto de dona, principalmente dona fêmea, como que está tendo esse afeto para ser neto, que é do macho. Então, ele decide vai visitar sua filha. E decide vai visitar sua filha na Madina. O que chega na Madina, ele cutaila, sua filha é mistério civil. Sua filha é mistério civil pensando de como ora que você é do muçulmano, que podia receber não muçulmano na casa. Então, o que Asma comporta daquela maneira, logo que naquele momento, verso do Alcorão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que Allah subhanahu wa ta'ala na chama Asma atenção. De chama Asma atenção, de que na fala, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. E fala Allah que proíbe vos para ter estima, para aproximar, para ter aproximação ou para tratar bem aqueles gente que guerra contra vos. Allah que proíbe vos de ter uma boa relação, para ter uma boa amizade com aqueles gente que guerra contra vos para a religião. Walam yukhrijukum min diyarikum. E também é que expulsa vos fora de boa casa. Allah subhanahu wa ta'ala manda verso do Alcorão na fala, na responde Kutaila, na explica Asma a relação de comportamento com Kutaila, se amém. Nesse verso na fala, Allah subhanahu wa ta'ala que proíbe muçulmanos de não ter uma boa amizade, de não ter relação, de não ter uma boa estima, de não ter um bom comportamento de que gente que é muçulmano. Esse verso do Alcorão na fala e na chama Asma atenção. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah que proíbe vos de botar uma boa relação, de botar uma amizade, de que gente que guerra contra vos, que mata vos para ver de boa religião, e também que gente que expulsa vos fora de boa casa. Antabarruhum wa tukhsitu ilayhim. Botem uma boa relação com eles, que para não ter estima, para não ter amor, para não ter pena para aqueles gente, para não ter uma boa amizade, para não tratar eles direito, para não tratar eles não irmãos de sangue, para que para como eles e que muçulmano, para não tratar eles mal, ou não ter um amigo que é muçulmano, um conhecido que é muçulmano, para não falar bom amigo que é muçulmano que até entra na minha casa, não. Verso do Alcorão não falei que tem nenhum problema um muçulmano para fazer amizade com quem é muçulmano. Aquilo que manda, tem gente que entende o Alcorão, ora que não é aquele verso do Alcorão que não fala de como muçulmano que fazer amizade com cristão, é que percebe o contexto de verso do Alcorão, porque aqui contexto, aquele verso do Alcorão ainda refere a uma altura em que povo de livro, que seja do Alcorão refere povo de livro, os judeus ainda traem o profeta Muhammad. Tudo acordo que tem é trair o profeta Muhammad e vai juntar com descrentes de Maca para atacar o profeta Muhammad. Comanda verso do Alcorão fala que toma gente de povo de livro são amigos. Referendo indica o profeta Muhammad que na altura de que aquele gente de povo de livro, que seja dos judeus, que cristãos e que na altura naquele metade é traiba o profeta Muhammad nas tratados que faz comandando fala que toma eles são amigos, que fazia amizade com eles. Mas li claramente nesse verso, Allah subhanahu wa ta'ala não explica de como e que tem nenhum problema de nós não fazer amizade com quem é muçulmano. Não pode fazer amizade com quem é muçulmano. Inna Allah yuhibbul muqsitun, e Allah gosta daqueles que praticam bem. Então, esse um grande verso para nós muçulmanos até hoje, para não aprender, para não ganhar, para não beneficiar nesse verso do Alcorão, para não saber como não pode fazer amizade com os irmãos cristãos. Não trata eles direito. E acaba ver como eles ficam muçulmanos, não tem que discriminar eles, não tem que papear eles de uma maneira, não.
Até porque tem uma coisa dentro deles que alma é espírito de Deus. Então, não tem que respeitar aqui coisa. Apesar de se não pode ter essa falha, só que não pode ter, também ter não falha em outras coisas. E a não sudo e filho de Adão que Eva. Então, se não nunca guerra contra nós, se não nunca e cedo e declarando guerra, e muito normal para nós não fazer amizade com eles, para não mamar os irmãos. Então, esse verso do Alcorão e para não beneficiar até dia de hoje, suma como fala. Então, no 6º ano, ia acontecer uma coisa na vida de Abu Bakr, onde que se mulher que o Miruman morre. O Miruman, que se do Mamé de Aisha, e morre no 6º ano, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se do alguém que fazia raça se corpo, e também fazia funeral de Miruman, que se do mulher de Abu Bakr Siddiq. Se não nota, o Miruman, esse 6º ano, mais que 13 anos que Abu Bakr vive na Meca, e alguns anos antes de profecia, que casa que o Miruman, para não jubi quanto ano que vive com o Miruman. Não jubi quanto ano para casa com o Miruman antes de profecia. Então, se não fala aqueles anos antes de profecia, mais 13 anos de profecia na Meca, mais 6 anos na escola lá, não fala coisa de 20 e tal anos que Abu Bakr Siddiq e vive com o Miruman e casa só mulher. E tem só mulher. E Abu Bakr, depois de profetas, e homem mais melhor na homens que passa, depois de profetas. Que é que manda mostrar isso? Não tem gente que passei que eles emissem na sua vida, se emissem casa, é ter manga de desculpas de como sahabas casa, canto mulher, que ela manda aí, é mostrar tipo e obrigatório para um muçulmano casamento com mulher. Que ela cultura gente também se mostra. Suma é obrigatório para um muçulmano casar mais com mulher. É obrigatório. Então, até esse momento, mostrando Abu Bakr casa só mulher. 20 e tal anos e vive só com o Miruman. E depois de o Miruman morre, Abu Bakr Siddiq vive 2 anos e com a casa. Abu Bakr Siddiq vive quase 2, entre 1 ano e meio a 2 anos, Abu Bakr Siddiq e com a casa, até a batalha de Mu'tah. A batalha de Mu'tah fazida, suma não lembra Asma bint Umais, que é do outro, Asma, esse é aquele Asma, filha de Abu Bakr. Esse outro mulher que é chamado Asma bint Umais. Asma bint Umais estava na Abissínia, estava na atual Etiópia, na África, com o seu homem Jafar. Depois, no 8º ano, vai para Madina. O que vai para Madina chega logo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e calha naquela altura e prepara para homens para ir para a batalha de Mu'tah. O que vai para a batalha de Mu'tah, o profeta Muhammad nomea logo Jafar, que era o primo irmão grande de Ali, radiallahu anhum, e nomea suma dos comandantes daquela batalha. Primeiro, e chama Zayd ibn Haritha. Segundo, e chama Jafar ibn Abu Talib. E terceiro, e chama Abdullah ibn Rawaha. É 3 comandantes que falam, porque se eles morrem, para que outro toma liderança, porque outro morre, para que outro toma liderança. Assim que o profeta Muhammad ordenou eles, assim que eles tudo 3 morrem na batalha de Mu'tah. E ele, Asma bint Umais, que era o mulher de Jafar, o que faz esse tempo de Edda, que tempo que a mulher está pera, que 3 meses que a mulher está pera, ou 3 misturações que a mulher está pera, para casa. O que aquilo fazia, Abu Bakr Siddiq oferece e pediu em casamento. Então, Abu Bakr Siddiq, depois de se mulher, o Miruman morre e bim pedir Asma bint Umais casamento. E casa com Asma bint Umais. Esse no 8º ano, se mulher, o Miruman morre no 6º ano e bim casa só no 8º ano, depois da batalha de Mu'tah e casa Asma bint Umais. Então, depois, o tempo e faz mais 1 ano, 2 anos, Abu Bakr Siddiq e casa outra mulher, esse primeiro é nascido, último mulher que Abu Bakr Siddiq e casa, esse primeiro bias também que Abu Bakr Siddiq tem 2 mulheres ao mesmo tempo.
Oche casa Asma bint Umais, logo Abu Bakar, e faz algum tempo e casa outro mulher que chama Habiba bint al-Haritha al-Ansari. É mulher para poder ter que criar que ligação entre gentes de Makkah com gentes de Madina, babia. Gentes de Madina, Makkah, se na casa só entre eles e poder criar algumas coisas dentro da sociedade. De que o profeta Muhammad aconselha gentes para gentes casa, de que fazer casamentos próprios entre gentes de Makkah e não fazer casamento gentes de Makkah com gentes de Madina para poder fortificar mais seus laços. E lá que Abu Bakr Siddiq oferece e casa que é mulher que chama Habiba bint al-Kharija al-Ansari, que se faz parte de al-Ansari. E esse tal mulher não havia sabido essa história depois que aconteceu filho que pediu para Abu Bakr e também Asma bint Umais, nome de filho também que pediu para Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. E Abu Bakr, suma que nós sempre está com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até na conquista de Makkah, está ao lado do profeta Muhammad. O que conquista Makkah ia aconteceu grande contentamento na parte de Abu Bakr. De que na conquista de Makkah, finalmente o papel de Abu Bakr, o Charlie beijo para estava de riba de 90 anos, e beijo para cego e catoja, e tisse na própria lambule tisse, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que tisse, Abu Bakr, que lágrima não ude fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedi para papel que nha papel peseta Islam. Lo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o que hoje e fala que manda boca deixa garante, não garante, que manda boca deixa na casa a nós próprios não trabalha bala, em vez de bolambul babotice. Assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e papi aquele é só la papi de Abu Bakr e chamar e convidar para Islam que seja do Osman, mas conhecido para Abu Kuhafa, o que o profeta Muhammad chamar para Islam e acaba para abraçar Islam na conquista de Makkah. O que alba já nasceu 90 tal ano, papel de Abu Bakr e bem seta só Islam na conquista de Makkah. Enquanto se mamãe seta já na primeiros tempos, se não lembra, na primeira parte da história, Abu Bakr o que insultado, que coisas que aconteceu, o profeta Muhammad papel que se mamãe seta e na conquista de Makkah, o profeta Muhammad papel de Abu Bakr, também papel de Abu Bakr abraçar Islam. Que loura Abu Bakr contente, mas ao mesmo tempo está triste e na chora, de que fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E fala em espera para o tio estava também ali aos que seja do Abu Talib, que seja do papel de Ali. Para ver se que esforço que o profeta Muhammad fazia para se tio seita Islam. E se que esforço que ela fazia para que ela seita Islam. Então, kila ka seta Islam to ki mur que ser o tio do profeta Muhammad, o que Abu Bakr hoje se papel seta Islam e tem que desejo de profeta Muhammad também tem aquela oportunidade de se tio seta ba Islam, mas Allah que te decide, Allah que te decreta. E profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukila e consegui papel de Abu Bakr, ne que papel de Abu Bakr abraçar Islam. Logo esta fazia Abu Bakr o que coisa que nenhum sahaba kaocha. Ndeki 4 gerações de família de Abu Bakr e sahaba. 4 gerações, único sahaba nesse 4 gerações e tem 4 gerações de sahaba. Ndeki tutur dona sahaba, dona sahaba, filha e sahaba, neto ou bisneto e sahaba. Único família de Abu Bakr que tem privilégio. Na tudo sahabas, nem profeta Muhammad se garante e que teve esse privilégio de se garantir ser um muçulmano. Abu Bakr tem o privilégio, se mamãe que se papé ser muçulmano, ele que se mulher é ser muçulmano, se filhos ser muçulmano e se neto também ser muçulmano. O único sahaba que tem essa oportunidade, esse para nós, privilégio que Allah dá a Abu Bakr. Privilégio que Allah dá a Abu Bakr. E essa aqui é a família de Abu Bakr. De que manga de coisas não aprende, Islam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam próprio fala boa aprender metade Islam com Aisha Siddiqa radiallahu anhu. Então, esse panoja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que graças a esse esforço que fazia, papel de Abu Bakr seita Islam
E Abu Bakr fica contente, ao mesmo tempo fica triste de que e fala de como esperava para tio do profeta Muhammad sallam estava também naquela altura para abraçar o Islã. Então, depois da conquista de Meca, Abu Bakr Siddiq que o profeta Muhammad, com muçulmanos, se não lembra, gente de Taif é com ameaça. É com ameaça, pensando como o profeta Muhammad depois de conquistar Meca, e não vai logo para Taif, vai justa conta aqueles, para ferchar a pedra antes. Então o profeta Muhammad sallam na Meca e recebe aqui mensagem de como a gente de Taif na prepara bem atacar, e o profeta Muhammad sallam logo prepara de que com marcha para Taif, para aquela batalha que chamaram Batalha de Hunain. Naquela batalha de Hunain, o profeta Muhammad sallam o chena vai e vai toque chega não com surpreendido para muçulmano, para aquele gente de Taif, de que surpreende o profeta Muhammad é com a flecha. É com a flecha ao ponto de filho de profeta de Abu Bakr, que é do Abdullah, que primeiro filho de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, e sofre flecha. E sofre flecha naquela batalha de Hunain. Daqui, aquele flecha, que ferimento de flecha que sofre, aquele doença, aquele ferimento, bem causa se morto no futuro, não é bem saber o que acontece. Então, ele, Abu Bakr Siddiq, e volta para Madina com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje volta para Madina, o profeta Muhammad logo no outro ano e manda Abu Bakr Siddiq para fazer peregrinação. E vai fazer peregrinação na ausência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esse para nós é mais obvias honra que Abu Bakr tem, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomear na mostra de como depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele Abu Bakr ia ser o líder. E não só isso, dentro da história também, não olha de como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que doença e disponibiliza mesquita, disponibiliza raça para Abu Bakr Siddiq está diante de gente para a santa gente. Então, o Abu Bakr e vai fazer peregrinação e tem versos do Alcorão que ria. Então, aqui versos do Alcorão ria, Abu Bakr Siddiq e que tem outra maneira de e que suma aos que o telefone pode ligar alguém e aquele tempo que lá que temba. Então, a mensagem tem que mandar a Abu Bakr para explicar-lhe como para explicar que verso de Alcorão que bem que verso na limita alguns coisas bem se não lembra Maca conquistado mas sobra bem de alguns gentes que ser muçulmano e também na Kaaba. Então verso de Alcorão bem na limpusa alguns coisas de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda Ali vai chegando aqui verso de Alcorão Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. E Abu Bakr depois de volta dessa peregrinação na batalha de Tabuk. Na batalha de Tabuk, Abu Bakr Siddiq e faz coisa que deixa a história entre eles e sahabas. Onde que Omar ibn Khattab, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e menciona batalha de Tabuk para gentes, onde que Omar aquele dia e fala de como dentro dele pensa de como Abu Bakr tudo hora está junando na bondade, me bias na passa Abu Bakr na bondade. Onde que ele, Omar, e vai junta tudo coisas que ele tem. E junta tudo bens que ele tem para bem contribuir naquele expedição que saiu da batalha de Tabuk. E junta-se coisas tudo e divide na metade, que metade ele vai apresentar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam puntal e fala Omar, que sobra para a família? Omar fala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que sobra a minha família e metade de que disse. Logo que hora Abu Bakr também bem e disse coisas que ele tem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala a Abu Bakr e fala a Abu Bakr que sobra para a família.
Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndisha nya família Allah que se profeta. Ndisha nya família Allah que se profeta. Killi Umar ibn Khattab fala Abu Bakr nunca mais, mas nunca mais nkana competir com na face bondade. Tudo tipo de bondade putamanos. E depois dessa acontecer, e a calhar última peregrinação de profeta Muhammad, que é peregrinação de despedida. Primeiro e última peregrinação de profeta Muhammad, que é peregrinação de despedida, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e marcha com os seguintes. Onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam marcha durante que peregrinação e calhar, ocha Asma bint Umays, que é mulher de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, estava grávida e pai de filho macho chamado Muhammad. Onde que Abu Bakr chama aqui filho macho e chama o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chama Muhammad ibn Abu Bakr. Muhammad filho de Abu Bakr. Então, Muhammad pedido na altura de peregrinação. Na altura de peregrinação, que aquele filho de profeta de Abu Bakr pedido chamado Muhammad, e pedido que se mame chama Asma bint Umays, Asma filha de Umays, e pedido filho de Abu Bakr chamado, e de ali que a nós muçulmanos na jurisprudência é falado como mulher grávida e pode vai fazer peregrinação. Porque Asma bint Umays e vai que peregrinação profeta Muhammad que tu ele vai. E vai que peregrinação o chal grávida e padi na peregrinação. De que aquele filho profeta Abu Bakr chama aquele filho Muhammad e chama o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois de peregrinação e volta para Medina, que aquele menino, aquele bebê chamado Muhammad, Abu Bakr chama aquele menino e com o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E logo na calha últimos tempos de vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fica doente, o profeta Muhammad doente, Abu Bakr preocupação que tem para a saúde do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr fica dias e dias na mesquita. Abu Bakr vai para se casa e fica na mesquita preocupado, porque se não lembra, o tem a mesquita ali, depois ao lado tem a casa de Aisha. E o profeta Muhammad, nos últimos dias, e fica na casa de Aisha. Que ela fazia com que ele Abu Bakr, e fica na casa de, e fica na mesquita. E fica na mesquita. Um dia o profeta Muhammad estava doente, se a temperatura subir, de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam punta a Aisha e fala a Aisha que era saja. Aisha Jubi fala não, a boca na pera. Depois o profeta Muhammad perde sentido e recupera sentido, mas fala Aisha que era saja. O profeta Muhammad punta Aisha que era saja e fala não, a boca na pera. Logo fala Aisha fala bu pape para liderar a raça. A partir daquele dia, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ele lidera a raça perante muçulmanos durante a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles não mostrando que e não mostrando como ele Abu Bakr, profeta Muhammad desde muito cedo e mostra claramente de como depois dele Abu Bakr Siddiq nasceu líder de muçulmanos. Então assim que Abu Bakr Siddiq lidera a raça, e lidera que raça antagintes durante aquele tempo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está doente, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu está na mesquita dias e dias e acaba para visitar sua família, preocupado esse panoja amor que Abu Bakr Siddiq tem para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, preocupado com a saúde do profeta Muhammad e resolve acabar nenhum com e fica aí na pera notícia para se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não recupera desse doença. Então, Abu Bakr fica na mesquita durante aquele dia. Se não lembra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segunda-feira que morre. E um sábado de tarde, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que nomea Usama filho de Zaid, Usama ibn Zaid, e nomea Usama como general
para outra batalha que na fasiba. O profeta Muhammad estava doente. Antes de estar doente, kunsa por para aqui batalhão e calia-se doença. E gente kunsa papia contra Osama. Para ver como se não lembra mais do Osama e o Muayman, que saiu aquele escrava. Então Osama e alguém mulato, aquele munáficos de Medina, era contente mané que Osama nomeado. E o profeta Muhammad sallam no sábado, e mara se cabeça, e pedi para Ali levar para Jesus, onde que Ali pegar, ele levar para a mesquita, onde que o profeta Muhammad fazia palestra perante muçulmanos, na fala ele cuide Osama lidera aquele batalhão. Essa história também que não é bem se vê depois. E Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, e fica na mesquita e na pera, preocupado com notícia de saúde de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até na segunda-feira, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namorou para amanhã. Ele, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, e pede ao profeta Muhammad e falar como suma um jogo na recupera de bocado, se buna permitir para vai visitar minha família. Então, assim que Abu Bakr as-Siddiq, aquele dia, depois de canto dia na mesquita, e acabei nenhum com na suguta, no jubi profeta Muhammad, preocupa com o profeta Muhammad, aquele dia, segunda-feira para amanhã, ele, Abu Bakr as-Siddiq, e sai de mesquita, e vai visitar sua família. Vai visitar sua família, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fica e morre se traz. Quando o profeta Muhammad morre se traz, Aisha manda choma se pape bem, suma aquela história que nós sabemos, que história emocionante de Abu Bakr as-Siddiq, que o profeta Muhammad cobrido, Aisha cobri, cara do profeta Muhammad que lora, e jubi o profeta Muhammad na rosto, e jubi o profeta Muhammad e na chora, e tira pano riba de rosto do profeta Muhammad, e na chora, e beija testa do profeta Muhammad, e fala profeta Muhammad, papia de bo, ngarisca, minha vida, me faço minha família, papia de bo, ngabandona tudo, papia de bo, ngabandona minha garandes, papia de bo, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E que hora, Abu Bakr as-Siddiq, muito triste, e perde seu amigo, e perde seu companheiro, e perde seu colega desde a infância, e perde se profeta, e perde aquele alguém que mais ama, aquele alguém que mais perto durante esse tempo que vive, aquele alguém que passa tempo que ele durante essa vida, e perde aquele grande alguém para não imaginar como é que Abu Bakr fica aquele dia tristeza que está dentro do coração de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Então nota para ali. Outro bias, na terceira parte, pensa, não acaba a história de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Então, a vida desse homem que é Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, para Allah ter pena dele, para Allah ter pena de suas famílias, e também a nós, para Allah fazendo, para não aprender na história desse grande homem que é Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.